Fala galera, Orlando aqui novamente, hoje para passar para vocês o passo 4 dos 7 passos para pilotar um drone do zero. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre planejamento de voo, tá? Que é algo que muita gente peca porque é uma questão que parece bem simples na verdade, mas ela é bem complexa e eu vou comentar agora um pouco para vocês dos fatores que envolvem o planejamento e o que a gente deve pensar antes de fazer um voo, seja ele profissional ou recreativo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, qual local a gente vai voar, tá? Pode parecer bobeira, mas tem muita coisa que compõe esse fator do local, tá? A primeira coisa que a gente tem é que esse local pode ser uma no-fly zone, que é o que a gente chama de NFZ, tá? O que são as no-fly zones? A própria DJI, por exemplo, ela tem um mapa próprio, né? Todo mundo que já pilotou um drone sabe disso. E esse mapa ele possui zonas já mapeadas pelo próprio software da DJI, onde a gente tem limitações de voo. E podem ser vários tipos de limitações. Pode ser, por exemplo, que a gente tenha uma altura limitada, então, por exemplo, só posso voar até 60 metros de altura. Então, o que acontece? Se eu tentar subir mais do que essa altura de 60 metros do meu AGL, né, do meu nível do solo, eu não vou conseguir, o drone vai parar naquela barreira virtual e não vai subir porque o próprio software mapeou aquela área, como uma no-fly zone. E existem locais que a gente nem sequer pode ligar o drone, tá? Então, uma coisa que é bem de praxe da gente que trabalha com drone é definir um trabalho, definir qualquer tipo de voo que eu for fazer, eu vou lá, verifico se aquela área possui ou não uma no-fly zone para eu saber o que eu posso fazer naquele local, tá? Não adianta a gente vender que a gente vai fazer um take muito alto de um prédio, sendo que chegando lá a gente não vai conseguir subir muito. Então você acaba frustrando até o seu próprio trabalho, frustrando o seu cliente, tá? Então eu vou deixar o link aí para vocês acompanharem. No próprio site da DJI tem um mapa onde mostra onde possuem no-fly zones e onde não possuem, tá? Então esse é o primeiro fator bem interessante. Outra coisa, autorização do próprio proprietário do local. Então se você for fazer um voo numa propriedade privada, por exemplo, pode ser um evento, pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa, qualquer ambiente que seja privado, local privado, você precisa ter autorização do proprietário. Você não pode chegar lá e sair voando o drone, e sendo que o cara que é responsável do local, a pessoa responsável do local não está sabendo que você está fazendo isso. Então normalmente isso causa um pouco de dor de cabeça. Por mais que às vezes a gente consiga resolver na hora conversando, você já perde tempo com isso. Então se você puder fazer isso previamente, é bem interessante, você chega lá, todo mundo já está sabendo que você vai operar, todo mundo já está sabendo que vai rolar drone e é um tempo a menos para se perder no local onde você consegue trabalhar com mais tranquilidade e tudo mais. Próximo fator bem interessante, bem importante na verdade, é o tráfego aéreo daquele local, tá? Então principalmente quando se trata de regiões urbanas, falando de São Paulo por exemplo, que é onde a gente se encontra aqui, o tráfego aéreo é muito intenso. Então tem bastante tráfego aéreo de helicópteros e até mesmo aviões para voos comerciais e privados e tudo mais. Quanto maior o tráfego aéreo, mais arriscada é a nossa operação e menos a gente pode voar em rotas dessas outras aeronaves tripuladas, tá? Então é bem interessante a gente já saber, já conhecer o local que a gente vai fazer a operação para evitar invadir esses espaços aéreos de aeronaves tripuladas, pois eles têm preferência em relação a aeronaves não tripuladas, tá? Os drones, voantes. Próximo fator que a gente tem é a anuência, que também é bem importante. O que é a anuência? Quando a gente fala de anuência, é sobrevoar sobre pessoas que não autorizaram a nossa operação. Então, quando a gente tem lá as pessoas que fazem parte da tripulação, que a gente fala, são as pessoas que fazem parte da operação, por exemplo, um piloto e um observador, um visual observer. Essas duas pessoas fazem parte da operação, então elas não entram nessa questão de anuência. Agora, as pessoas que não fazem parte da operação, elas precisam te autorizar a sobrevoá-las, tá? Então, uma pessoa que te autorizou a sobrevoar, ela é uma pessoa anuente, e uma pessoa que não te autorizou, ela é uma pessoa não anuente. As pessoas que não são anuentes, a gente não pode ficar sobrevoando por cima delas. Então, quanto mais pessoa não anuente estiver nesse local, vai ser um voo mais arriscado, porque em caso de acidente você acabe acertando o drone de uma pessoa dessa, o drone bateu, por exemplo, num galho de uma árvore, caiu, acertou uma pessoa não anuente, você vai ter um problema muito grande quanto a isso.
Então você precisa avaliar muito bem esse local, se vai ter pessoas não anuentes e quantas pessoas não anuentes vão ter. Então por isso que é bem complicado, por exemplo, a gente fazer uma gravação em uma manifestação pública. Na verdade é proibido fazer esse tipo de gravação, porque são centenas de milhares de pessoas não anuentes, que pode te dar um problema tanto por questões de segurança quanto por questões de privacidade, tá? Então é bem complicado e é bem importante a gente avaliar isso. O próximo fator que a gente tem que é bem importante é o próprio clima, tá? Então quando a gente começa a estudar as especificações técnicas dos drones, a gente percebe que os drones não são feitos para voar na chuva, pelo menos a maioria deles, tá? Existem alguns modelos que são feitos para voar na chuva, mas eles são bem mais caros e normalmente tem um foco mais industrial, eles não são muito focados para gravação de vídeo, audiovisual, cinema, essas coisas. Então, além do fator chuva, tem também o fator umidade. A maioria dos drones não indicam que a gente faça voos com umidades acima de 80%, 85% de umidade do ar. Ventos muito fortes, normalmente superiores a 30 km por hora. Então, são todos fatores climáticos que a gente precisa observar antes para que não chegue no local e a gente fique impossibilitado de fazer determinado tipo de gravação. Por que isso é importante, na verdade? Para a gente não perder tempo, não perder dinheiro, não frustrar cliente. Então é bom que isso esteja bem conversado, esteja bem claro entre ambas as partes, para não correr esse tipo de frustração, você não perder tempo para ir num local que você não vai conseguir nem gravar, ou na pior das hipóteses, você subir o equipamento em uma situação dessas e acabar perdendo o equipamento, machucando alguém ou simplesmente perdendo dinheiro com o equipamento danificado, tá? Então tem todas essas questões. Além disso, né, o próximo fator que é bem importante, a gente precisa saber o que a gente vai gravar. Então o que a gente vai gravar nesse local? Vai ser um evento? Vai ser um evento esportivo? Vai ser um show? Vai ser um casamento? O que a gente vai gravar? É bem importante a gente saber isso para a gente conseguir definir qual equipamento a gente vai usar. Eu sei que muita gente tem um equipamento só, então você vai ter um drone só e isso não vai ser mais um fator tão relevante. Mas se você tem vários drones, por exemplo, você precisa saber o que você vai gravar e qual drone se aplica melhor àquele serviço que você vai fazer. Por exemplo, um casamento, eu não acho nem um pouco interessante, por exemplo, fazer uma cena de uma cerimônia de casamento com o Spire 2, porque ele é um drone muito grande que vai fazer muito barulho. Por mais que ele traga uma qualidade muito superior aos outros drones, talvez seja mais interessante você gravar com o Mavic Mini, porque ele, por conta de ser menor, ele vai fazer menos barulho, você vai ter uma qualidade aceitável e não vai incomodar os participantes, não vai incomodar o evento, tá? Então, esse é só um exemplo de que nem sempre o equipamento mais caro, o equipamento que é julgado melhor, ele é o mais adequado. Você pode fazer, por exemplo, uma gravação indoor, num ambiente apertado também, que um drone grande não vai passar em determinado vão, e você vai necessariamente precisar de um drone menor, como o Mavic Air, por exemplo, o Mavic Mini, tá? Então, tem esses detalhes que a gente precisa sempre julgar antes. Se possível, leva vários modelos, mas se você for levar um só, de repente um só e um reservas, é bem interessante ter um drone reserva, se o orçamento permitir, escolher quais são os mais adequados para isso, tá? Então, outro fator bem importante. Pensando nisso, a gente também precisa depois fazer a autorização do DCEA, né? Que é um planejamento de voo, entra nessa questão de planejamento, entra nessa questão de pré-voo, né? Então vocês aprenderam ali na aula de legislação que a gente precisa fazer pedidos de liberação de espaço aéreo para o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, sabendo qual local a gente vai voar, qual altura a gente pode voar, que a gente vai precisar, qual drone a gente vai usar, depois que a gente tiver todas essas informações, a gente vai precisar fazer esse pedido, anexar esse pedido no DCEA, justamente para estar dentro da lei. Então a gente vai, entra no DCEA, faz o passo a passo lá de como pedir a liberação de espaço aéreo e a gente pode voar tranquilo nesse evento, ou o que quer que seja essa gravação que você for fazer, esse voo que você for fazer, um mapeamento, não sei. Você vai estar dentro da lei, você vai estar preparado para o que deve aí, vai conhecer o ambiente, vai saber dos possíveis problemas e tudo mais, tá? Outro fator que é bem importante, até que eu esqueci de comentar na parte de equipamento, são os cartões de memória e as baterias, né, também. Então, é de praxe a gente que trabalha com drone chegar num local e já procurar um ponto de energia para a gente carregar nossas baterias que vão muito rápido, elas acabam muito rápido, realmente. Então, a gente chega, normalmente a gente já procura uma base ali que a gente possa deixar os equipamentos seguros, sendo carregados e tudo mais. E equipamentos grandes também que a gente não vai precisar naquele momento, para não precisar ficar carregando e fazendo esforço desnecessário.
Só que acontece, tem locais que a gente não tem ponto de energia. Você pode fazer uma gravação no espaço público, por exemplo, onde você não vai ter essa fonte de energia. Então, automaticamente você vai precisar de mais baterias. Então, existe todo esse planejamento com questão de autonomia também. Depois que você adquirir seu drone, você já vai saber quanto tempo ele voa com cada bateria. E você já precisa se planejar em quanto tempo mais ou menos você vai fazer aquele trabalho, para saber quantas baterias você leva, quanto tempo demora para carregar uma bateria, quanto tempo demora para descarregar, para você conseguir fazer todo esse tipo de planejamento, tá? E outra coisa são a memória, né? Cartões de memória. O que acontece muito é de você esquecer de um operador de drone ou de câmera que seja, esquecer de descarregar imagens do cartão, e aí você chega no trabalho com imagens lá, um cartão de memória cheio de imagens que você fez num trabalho anterior, você não pode apagar e você esqueceu de trazer um cartão novo, por exemplo. Então aí você não consegue gravar, a não ser que seu drone tenha uma memória interna, que mesmo assim normalmente não aguentam muito. Então é bem complicado. Normalmente quando acontece isso, o pessoal acaba comprando cartões novos ali só para fazer aquele trabalho que fogem do planejamento financeiro da empresa e tudo mais. Então é bem importante fazer o backup certinho. Terminou de fazer uma gravação também, já faço o backup para evitar que você tenha esse problema, tá? Então, antes de voar, tá fazendo o planejamento do voo, verifica tudo isso. Verifica se os cartões estão limpos, estão descarregados, foi feito o backup das imagens anteriores, para você não ter problema de falta de armazenamento na gravação que você for fazer, tá? E aí, baseado em tudo isso que eu acabei de comentar agora, aí sim você vai determinar também o valor que você vai cobrar, tá? Para aquele determinado serviço. Então, tudo isso, né, muitos desses fatores que eu comentei são riscos, né, para a operação. Por exemplo, clima, pessoas não anuentes, tráfego aéreo, tudo isso traz risco para a operação. Até quando a gente vai fazer a avaliação de risco operacional, são fatores que entram na tabela de risco operacional. Então, a gente precisa cobrar o valor adequado baseado naquele risco, né? Dependendo do risco, se for muito elevado, na verdade a gente acaba até não fazendo a operação, recusando um trabalho ou deixando de fazer um voo recreativo, deixando de fazer fotos pessoais naquele local por conta de ser muito arriscado. Então, são todos fatores que precisam entrar em questão, tá, pessoal? Eu tentei resumir aqui, de maneira breve, né, vários fatores que são bem importantes. É óbvio que a gente, na Tora, a gente tem muita história para contar, baseados em todos esses fatores, né? Se fosse ficar contando histórias aqui de casos que já aconteceram com a gente, eu ia ficar aqui horas e horas falando. Então, mas é isso, eu acho que com essa base vocês conseguem ter uma ideia legal de planejamento, montar um checklist legal pré-voo, para vocês conseguirem se planejar melhor e evitar possíveis acidentes, evitar possíveis imprevistos, tá? Se vocês tiverem interesse em que a gente comente algum desses detalhes, algum desses fatores mais detalhadamente, se vocês falarem, pô, vocês podiam falar mais sobre clima, comenta melhor sobre isso. Pô, a gente está aceitando sugestões, então deixe os comentários aí, entre em contato com a gente, fala, pô, a gente queria ouvir mais sobre isso. Eu tentei comentar de maneira geral aqui a ponto de direcionar vocês da melhor forma possível, mas a gente sempre tem mais coisa para falar, porque a gente tem bastante carga horária aí de pilotagem para contar para vocês. Dessa vez é isso aí, pessoal. A gente aguarda vocês na próxima aula, no próximo passo. Tamo junto, valeu!